Muito bem, pessoal, nós estamos chegando aí no nosso último bloco, tá? Comigo aqui, professor Roberto Comporto, nós vamos estar analisando aí alguns aspectos em relação à nossa mega revisão do exame de ordem, tá? Aqui no canal Exames de Ordem. Muito bem, esse é o nosso último bloco. O tempo passou muito rápido, muito corrido, mas eu acredito que os principais temas nós conseguimos abordar aqui e eu espero a gente arrancar algumas questões dessa mega revisão. Eu espero a gente arrancar algumas questões na mega revisão. É claro, pessoal, aqui é uma mega. Não queira fazer a sua prova só com a mega revisão. Tá? Você que não assistiu o curso regular, o intensivão, é importante. Curso regular, nós temos aí diversas aulas, uma quantidade enorme de aulas, e aqui é momento pré-prova. É o pré-exame, é a mega revisão para o exame que está chegando aí, tá? Pessoal, vamos falar um pouquinho de jornada de trabalho. Vamos falar aquilo que é mais importante aqui para a sua prova, que é o intervalo intrajornada e o intervalo interjornada. Quando eu falo de intervalo interjornadas, eu estou falando do intervalo entre as jornadas. Os intervalos entre as jornadas esse empregado precisa ter um descanso de no mínimo 11 horas. No mínimo 11 horas esse empregado precisa descansar, tá? No mínimo 11 horas. E na intrajornada é dentro da jornada. Dentro da jornada ele também precisa ter alguns descansos. Se ele trabalha até 4 horas, ele não tem direito a descanso, tá? Intrajornada, dentro da jornada. Se ele trabalha de 4 a 6 horas, ele tem 15 minutos de descanso. 15 minutos de descanso para refeição e descanso, tá? Se ele trabalha acima de 6 horas, ele tem direito a, no mínimo, 1 hora de descanso, no máximo 2, tá? Fora isso, há um acordo coletivo para conceder mais horas para ele aí, mas no mínimo 1 hora de descanso entre refeição, para refeição e descanso de no mínimo 1 hora, se ele trabalha mais de 6 horas por dia. Esse descanso intra-jornada, que seja de 15 minutos, que seja de 1 hora, não é computado na jornada de trabalho dele. Não é computado na jornada de trabalho, como regra. E aí você sabe muito bem, você que fez o curso regular comigo, que nós temos algumas profissões, tá? Como digitador, como aquele que trabalha em câmera frigorífica, né? Que ele desenvolve uma atividade, enfim, que é prejudicial à sua saúde. Aí ele vai ter um descanso intrajornada em razão da sua função que ele desenvolve, e esse descanso intrajornada será computada na jornada do trabalho, tá? Agora, em regra não é computado na jornada de trabalho. E aí, pessoal, isso que pode ser cobrado na sua prova, se o empregador não concede o descanso para ele dentro da jornada, tá? Se ele não concede descanso, quando ele não concede descanso, ele será penalizado, empregador, será penalizado. Nos termos da súmula 437, tá? Que foi uma junção de várias OJs, que hoje se transformou na súmula 437, o que acontece aí, pessoal? O empregador é compelido a pagar uma indenização, tá? Pela falta de concessão do horário para a refeição. Professor, como isso vai funcionar? Ora, se ele trabalha acima de 8 horas, ele tem direito de no mínimo 1 hora para a refeição, tá? Desfrutou apenas meia hora, tá? Meia hora ele trabalhou. Ele vai ganhar hora extra só de meia hora que ele trabalhou? Não. Pelo período que a empresa não concedeu o descanso dele, será compelida a pagar a hora cheia. Então, se ele só descansou meia hora, a empresa irá pagar 1 hora a título de indenização. É como se fosse uma hora extra ficta, embora ela não existiu, embora ele não trabalhou, não realizou a hora extra, mas essa hora extra ela é ficta, que nós chamamos de hora extra ficta. Ele não trabalhou, mas vai receber como se fosse uma hora extra, e essa hora extra cheia. Professor, a empresa concedeu 50 minutos
de refeição e descanso, 50 minutos de refeição e descanso. Apenas 10 minutos, professor, ou apenas 10 minutos ele não cumpriu, ele não realizou o intervalo, ele trabalhou nesses 15 minutos. Não é justo a empresa pagar só os 15 minutos de hora extra? Não. Pelo período não concedido, a empresa é punida a pagar a hora cheia. É uma hora ficta cheia. É o teor da súmula 437 que vale a pena você dar uma lida nessa situação para que você possa ir na sua prova bem e não perder essa questão de intervalo intra-jornada, tá? Dentro da jornada. Essa é a dica mais importante que eu acredito que pode ser cobrada na sua prova. Ele vai dar um caso concreto e vai dizer que tem direito o empregado a receber só meia hora extra. Não, ele tem direito a receber a hora extra cheia. Muito bem. Outra coisa importante também, pessoal, é uma situação, falando da jornada de trabalho, da súmula 90, que nós estamos falando da jornada da in itinere. O que é jornada in itinere? Olha, para ele ter direito a receber aquela jornada que é destinado do trabalho para a casa dele, da casa dele para a empresa, tá? Em regra, não é computado como hora extra. Não é computado. Agora, existe a exceção. Cuidado com as exceções. A exceção é o seguinte: essa hora será computada na jornada de trabalho, se a empresa está em local de difícil acesso, e não tem transporte público, e a empresa fornece a condução. Então, se a empresa está no lugar de difícil acesso, não tem transporte público e a empresa fornece a condução para esse empregado, tá? Essa hora é computada como jornada de trabalho. Esse período entre o momento que se desloca da casa dele até a empresa, tá? E a empresa fornece a condução, porque a empresa está no local de difícil acesso, não é fornecido transporte público, tá? A empresa, esse horário é computado como jornada de trabalho. É como se ele já estivesse na empresa trabalhando, tá? Professor, e essa hora? E se ele fizer a mais? A hora do cômputo extrapola as 44 horas semanais, tá? E 8 horas do dia. Extrapolou a 8 horas diárias e 44 horas semanais, que é a jornada de trabalho estabelecida em lei. Ultrapassou? Paga-se como hora extra. Tá? Agora, cuidado, porque tem esses requisitos. A empresa deve fornecer a condução, não é servido por serviço público, tá? E a empresa local está estabelecida em local de difícil acesso. Agora, cuidado, não é servido pelo transporte público. A mera irregularidade, o mero mau serviço prestado pela administração pública, por si só, não gera direito a esse empregado receber essa hora in itinere, tá? Cuidado, tá? Professor, mas o ônibus é cheio, passa pouco ônibus, mas aí é servido o transporte público. Se ele é irregular, se ele é defeituoso, paciência, tá? A empresa não vai pagar o pato por isso. Agora, se não tem transporte público, a empresa fornece a condução, a empresa está no local de difícil acesso, já inclui como jornada de trabalho esse período, tá? É o teor da súmula 90, gente. Então, existem algumas súmulas que você tem que ler. Súmula 331 você tem que ler. Súmula 90 você tem que ler. Súmula 437 você tem que ler. Súmula 85, que vai trazer sobre a questão da compensação, da prorrogação de jornada de trabalho, você precisa ler. São súmulas extremamente importantíssimas que vale a pena você ler. Súmula 244 do TST você tem que ler, porque, gente, é súmula que com certeza vai cair na sua prova. Então, se você ler a súmula 244, a súmula 85, a súmula 331, a súmula 357, a súmula 437, a súmula 354, então súmula 354, 437, súmula 85, súmula 244, súmula 6, súmula 91, súmula 90, são súmulas, pessoal, que você precisa ler. Não vai para a sua prova sem ler a súmula. Tá? Falando da terceirização, súmula 331, porque não tem lei que fala sobre a terceirização. Se você não ler a súmula 331 do TST, você vai errar a questão. Então, essas súmulas que eu disse para vocês aqui são súmulas importantes. Tem que ler o artigo 7º da Constituição Federal, artigo 8º da Constituição Federal, artigo 9º da Constituição Federal. Mega revisão, gente. Estou passando para vocês dicas importantes. Outra coisa também. Fundo de garantia. Lei 8.016 de 90.
Preciso ler, professor? Precisa. Sobretudo o artigo 3º, tá? E o artigo 20. Artigo 3º e o artigo 20 da Lei do Fundo de Garantia. Por quê? No artigo 20, o artigo 3º vai falar sobre o conselho curador do Fundo de Garantia. E o artigo 20 vai falar das hipóteses de saques do Fundo de Garantia. Quando eu posso sacar o Fundo de Garantia? Quando eu posso sacar? Quando eu ou algum dependente tem grave ou doença, enfim, pode sacar grave doença, estado terminal, tá? Um profissional, um empregado, ficou doente, estado terminal, está com câncer, está com AIDS, pode sacar o Fundo de Garantia. Na dispensa de forma arbitrária, quando que eu posso sacar o Fundo de Garantia? De forma, quando eu fui mandado embora, de forma arbitrária. Se eu fui mandado embora por justa causa, nós temos o 482 que você precisa ler, porque o 482 vai trazer todas as hipóteses em que aquele empregado pode ser mandado embora por justa causa. 482 não vai para sua prova sem ler o 482, não vai para sua prova sem ler o 483, porque o 482 é a justa causa do empregado, o 483 é a justa causa do empregador, o 484 é a culpa recíproca. Então, precisa ler esses artigos, pessoal. Precisa ler. Então, as hipóteses de saque, quando eu sou dispensado de forma arbitrária, sem um justo motivo, eu posso sacar o meu fundo de garantia. Quando o empregado ficou cometido por AIDS, por câncer, por doenças terminais, por em relação à compra da casa própria, por calamidade, pela aposentadoria, ele pode sacar o fundo de garantia. Está lá no artigo 20 da Lei 8.016 de 90 e você precisa ler. E o artigo 3º também, tá? Então, pessoal, o que nós tínhamos para tratar aqui na nossa mega revisão, nós tivemos aí mais de 1h30, quase 2 horas, nós estamos chegando aí de mega revisão. Ufa! Muito obrigado, foi cansativo, mas eu creio que algumas questões nós vamos tirar daqui, tá? Professor, agora é minha reta final. O que eu vou fazer? Como que eu vou estudar? Pessoal, agora, você já fez o curso regular, tá? Você já está realizando a mega. Agora é o seguinte, é momento de ler a apostila, tá? Pegue a apostila, leia a apostila, você que fez o curso regular, você tem a apostila aí. Leia a apostila. Nós temos no site do canal Exames de Ordem, no canto superior esquerdo, nós temos lá o simulado. Nós temos simulado com todas as questões aplicadas pela banca FGV. Precisa treinar questões. Isso eu já falei para vocês desde o início do nosso curso. Desde o início do curso eu falei para vocês, gente, tem que treinar questões. Gente, tem que treinar questões. Tem que bater nas questões. Você precisa ir para a prova treinando pelo menos 1000 questões. Isso eu bati com vocês. Bati e muito, tá? Bati aqui na mega revisão, batemos no curso regular, então agora é hora de realizar questões, continue realizando questões, é hora de você analisar, dar uma checada na sua apostila, tá? E sobretudo, pessoal, manter a calma, porque a prova derruba muita gente pela ansiedade, pelo nervosismo. Sabe que você chegou na reta final, pessoal. Agora é o momento de você relaxar. O seu melhor você já fez. Você já estudou, você já treinou questões, você está lendo a apostila, você fez o mega. Agora é hora de você ficar tranquilo. Muita calma. Vai para a sua prova com calma. São 80 questões. Você precisa de 40 questões. Você não precisa de 42, 43, 44. Você precisa de 40 só. 40, pessoal, rumo à segunda fase. 40 questões, eu vou correndo pro abraço. Eu vou abraçar a segunda fase em trabalho, penal, constitucional, administrativo, civil aqui com a gente. Enfim, você vai gabaritar essa prova, tá? Se o professor tive dificuldade, não gabaritei, mas vou fazer 40. Fechou 40? Vamos para a segunda fase. Você precisa transpor esse degrau agora. Transpor esse degrau. Gente, 40 pontos vale a pena. Você fez o mega comigo, você fez a mega revisão em ética, você fez constitucional, você fez a mega de todas as disciplinas. Muito bem, parabéns. Agora é foco, é calma, tranquilidade, porque essa prova é sua. Você vai fechar os 40 pontos que você precisa. E eu quero repetir aqui, pessoal, o sucesso que foi o exame passado. O exame passado, nós aprovamos em massa muita gente na primeira fase. No momento que nós estamos gravando, não saiu o resultado da segunda ainda, mas acredito que muita gente também foi aprovada. Mas foi aprovação massa no exame passado. Muito aluno me mandou e-mail, professor, fechei as questões, obrigado pelo mega, conseguimos alcançar nosso objetivo e você também vai conseguir.
O grande sucesso desse exame vai ser tão bom quanto o exame passado. Bacana? Estou apostando nisso aqui, por isso quase 2 horas aqui de mega revisão em Direito do Trabalho. Professor, faltou alguns temas, não consigo explorar todos os temas aqui, pessoal, porque nós já tivemos o curso intensivão, nós já fizemos o intensivo. Aqui é os pontos principais. Tá ok? Muito obrigado, sucesso aqui, professor Roberto Comporto, com mais um mega para você. Que Deus te abençoe, sucesso. Aguardo o seu e-mail, robertocomporto@yahoo.com.br. robertocomporto@yahoo.com.br é o meu e-mail para depois que você atingir aí os 40 pontos, depois que você gabaritar direito do trabalho, você vai me mandar um e-mail e eu quero te conhecer, quero saber desse resultado, tá ok? robertocomporto@yahoo.com.br. Um beijo no seu coração, que Deus te abençoe e sucesso!